Pós-jogo completo agora para você, fiel. Corinthians 2, Grêmio 0. Agora com o pessoal da ESPN analisando e comentando a vitória do Corinthians. Memphis fez gol, Gustavo Henrique e muito mais nesse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Timão. A gente posta vídeo aqui todos os dias pra fiel torcida. Seja bem-vindo se você for novo inscrito. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Agora a gente vê o Campeonato Brasileiro, porque mais cedo o Corinthians venceu a sua partida na Neoquímica Arena, contou com a volta do trio Jim, contou com a volta também da torcida organizada, tava lá com o bandeirão, tava lá com seus instrumentos também, e o Corinthians então bateu o Grêmio por 2-0. O Volpi fez uma defesaça nesse lance, mas no escanteio ele vacilou, Breiler. Vacilou. O Volpi tem essa inconstância, né, como uma marca da carreira, né, de conseguir se firmar. Até alguns torcedores do Grêmio já pedindo também a titularidade do Gabriel Grando, mas nessa daí vacilou. Gustavo Henrique se aproveita. No primeiro tempo, não foi um grande jogo do Corinthians, né? O Corinthians teve algumas dificuldades, apesar de ter criado as melhores chances da partida, né? Teve a bola parada funcionando bem, o Memphis com presença de área, depois a gente vai ver que acerta a trave também, mas o Grêmio passou a ter controle no meio campo. O Arthur encontrou muito espaço, o Amuso, que faz essa finalização para a defesa do Hugo, também encontrando espaço para jogar pelo lado esquerdo. O Corinthians teve muita dificuldade de marcação, estava um meio campo mais leve ali, o Maicon com alguma dificuldade também de achar esse meio campo, com Dodi, Edenilson, Arthur, muito móvel do Grêmio. E aí a bola na trave do Memphis, né, que participou bem do jogo, né, chamou responsabilidade, mas foi um primeiro tempo até bastante equilibrado. O Grêmio teve chance também, tivesse um pouco mais de critério ali, tivesse mais calma para encontrar o Carlos Vinícius, poderia ter saído com um melhor resultado no intervalo. Mas eu vejo que o Corinthians, por mais que seja a terceira vitória consecutiva, né, o torcedor enxerga aí melhora do time, um caminho de evolução, esse lance questionado, né, vamos debater mais à frente, mas já adianto que para mim não foi pênalti. Também não achei, né? Mas o Corinthians ainda... Foi o último lance do primeiro tempo, né, Breno? Foi. Os jogadores do Corinthians reclamaram ali, depois vai ter um pênalti que acaba sendo marcado. Mas eu ainda sinto que o Corinthians tem mesmo com o trio de volta, Bruno, tem alguma dificuldade para jogar. Ainda acho. Não é um jogo tão fluido do Corinthians. A gente observa, né, algumas evoluções do time. É claro que você ter Garro, Yuri Alberto e Memphis à disposição faz com que o nível técnico se eleve, mas ainda é um Corinthians que deve um pouco mais de futebol. Mas é isso. Resultado dá tranquilidade pro Dorival aos poucos e melhorando a equipe. Aí a gente tá vendo um novo pedido ali, né, de pênalti, e o próprio Memphis batendo bem e voltando a marcar, Bubu. Depois de 3 meses, né, 3 meses de jejum pelo Corinthians, né, porque pela querida seleção holandesa ele estava balançando as redes e virou o grande artilheiro da história da seleção laranja. O Memphis é um cara que, estando bem, ele é muito acima da média no futebol brasileiro. Ele, não vou dizer que estava desinteressado, tal, mas teve suas crises com a diretoria, questão de pagamento, acenando com a possibilidade de, quem sabe, de sair, a diretoria do Corinthians acenando com a tentativa de renovação, mas não sei se em outros moldes. Mas o fato que, além do Jim, que você citou, né, Garro, Yuri Alberto e Memphis, o Corinthians voltou mais reforçado, né, Mateuzinho, Maicon, Hugo Souza. Então é um Corinthians que, se você pegar o time principal, o time titular, é um bom time. É um time para brigar por vaga na Libertadores. Vamos lembrar, no ano passado o Corinthians venceu os últimos 9 jogos. Deu 9 vitórias. Foi isso. E ele saiu de uma briga lá embaixo contra a Degola para chegar até a Libertadores. Quem está fazendo esse movimento esse ano é o Vasco. O Vasco é o time que estava brigando lá em cima, sequência de vitórias. O Vasco hoje, o G7 já é realidade, a gente já fala em G7, só que tem uma chance bastante considerável de ser G8, né? Pode até ser G9 se o Galo ganhar a Sul-Americana, mas aí seria o Galo pode ficar lá embaixo e pegar a vaga. Então essa 8ª posição hoje é nobre. O Corinthians, nesse momento, ele passa o São Paulo, entra nesse bolo. O Fluminense perdeu do Ceará. Então, tem um confronto direto Vasco-São Paulo. Teve o próprio empate do Mirassol com o Botafogo, né? O Corinthians estava empatado em pontos com o Grêmio. Então, ele venceu um confronto direto nessa briga aí. Você pode achar que é desimportante ou não, mas faz muita diferença para o orçamento do clube para o ano que vem jogar uma Libertadores. Sim. Então, o Corinthians hoje entrou de fato nessa briga. Para quem em algum momento temia ali por rebaixamento e tal, mais uma vez o Corinthians acende
terceira vitória seguida. Eu acho que o Corinthians tem uma tabela interessante. Comparando com as dos rivais, o Corinthians tem uma tabela... não vou dizer que é fácil, o jogo brasileiro nenhum é fácil. Já tá na tela, Bubu, olha lá, ó. Joga contra o Red Bull Bragantino fora, não é assim? E aí é um time que o Red Bull Bragantino tá perdendo uma atrás da outra. Hoje perdeu de virada pro Bahia. Recebe o Ceará, e aí a gente pode até falar em um confronto quase que direto. O Ceará tá com 38 pontos, 4 pontos atrás do Corinthians. Não é direto, né? Mas aí tem um jogo em casa com o São Paulo. Esse é confronto direto, né? Esse é direto. Aí ele joga fora com o Cruzeiro, esse é difícil. Difícil, mas o Cruzeiro já, imagino, sem chance matemática de título, possivelmente, né? Calma. Será? O Cruzeiro já tem uma chance de menos de 1%, segundo alguma coisa assim. Bom, ok. Aí tem o Botafogo, aí tem o Fortaleza, fora. Bom, aí o Fortaleza pode estar... Fortaleza e Juventude nas 2 últimas rodadas podem até eventualmente estar com suas vidas definidas, né? E aí ele pode ter um confronto, por exemplo, contra o Botafogo, que pode ser um confronto. É uma tabela acessível essa ou não, Zinho? O Corinthians está na disputa por uma vaga da Libertadores ou você acha que está distante disso? Não está distante não. Eu acho que assim, o Corinthians, a reta final do Corinthians tem sido assim no Campeonato Brasileiro. Eu concordo com o Bubu e eu tenho falado isso no Equipe F toda semana. Os 11 titulares do Corinthians jogam contra qualquer time, até com as potências aí, Palmeiras, Flamengo, no caso o Cruzeiro hoje também, que está ali na parte de cima. Os 11 titulares do Corinthians, bem fisicamente, todo mundo inteiro, todo mundo num ritmo legal, encara. Mostrou isso na Copa do Brasil, eliminou o Palmeiras, ganha nos 2 jogos. Então, assim, eu acho uma boa equipe, um bom time, quando está todo mundo à disposição. Quando o Corinthians precisa do elenco, quando tem que olhar para o banco para fazer substituição, aí fica mais complicado, aí fica difícil. Então, um campeonato muito longo, e aí no meio disso tem outras competições, fica complicado para o Corinthians. E aí, sem contar os problemas que tem fora do campo. As crises, né, política que tem no clube, o problema financeiro, o desgaste que tem com alguns jogadores, que aconteceu, né, com o Memphis mesmo, né, ficou envolvido aí em algumas polêmicas. Mas, assim, esse time aí, e olha que ainda tem alguns jogadores de fora, né, que o Dorival até fica alternando aí o modelo de jogo, né. Às vezes joga com o Guilherme como um terceiro zagueiro, às vezes faz uma linha de 4 normal, joga com 3 volantes, hoje o Matheus Bidu mais à frente, ele está buscando soluções para a carência que ele tem no elenco, e quando joga os 3 caras da frente, o Yuri, o Memphis e o Garro, esses caras bem, o Corinthians melhora muito. Eu também concordo com o Brilhar, tá lindo, tá maravilhoso? Não. Tá jogando muito? Não. Mas os resultados estão acontecendo, 3 vitórias. Hoje foi um resultado espetacular. Confronto direto. O Corinthians sobe, encosta na parte de cima da tabela, o Grêmio que oscila, né, ganha um jogo, perde outro, ganha um ali, empata 2. Nessa oscilação, acho que fica difícil pro Grêmio, né, que deu uma melhorada na tabela, pensar em Libertadores. Por mais que vire G8. Hoje G7, eu vejo o Corinthians com grande chance, sim, até por essa tabela que você mostrou. É possível, tem alguns jogos, não tem jogo fácil para ninguém, mas olhando a tabela aí, os jogos que tem em casa, alguns confrontos direto, vai pegar o Botafogo, que também está ali, perde aqui, ganha ali, oscila aqui, oscila ali, e joga em casa com o Botafogo. Então acho que o torcedor do Corinthians que lota a arena, que faz sempre uma festa maravilhosa, que é fundamental nessa reta final, quando abraça o time e vai junto, sempre está junto com o time, né? Reclama, cobra depois, e às vezes alguns vândalos vão lá invadir CT de treinamento. Mas o torcedor verdadeiro do Corinthians que vai na arena, na Neoquímica, esses caras empurram esse time aí. E esse time, se não tiver problema de contusão, eu acho que tem grandes chances, além de ter ainda a Copa do Brasil, né, gente? O Corinthians pode ganhar a Copa do Brasil e ir direto. Mas pensando no Brasileirão, porque a Copa do Brasil é só depois do Brasileirão, o Corinthians tem condições sim de brigar por uma vaga, no mínimo aí no G7. E até, desculpa, Bruno,
Só para depois a gente já ouvir o Dorival, mas pode concluir, Breler. Não, para pegar esse gancho do Zinho sobre as possibilidades do Corinthians, hoje a gente percebe também a importância do Memphis para o Corinthians, para o funcionamento e até para as pretensões. Porque se o Corinthians tem chance de Libertadores e de título, principalmente na temporada, é muito em função do que o Memphis faz para a equipe, e alguns corintianos vão dizer, mas é pouco, eu esperava mais. Mas mesmo não sendo o Memphis da Holanda, ele é um jogador imprescindível para o Corinthians. Hoje, no lance do pênalti, um jogador comum ali, quando a bola aparece para a perna esquerda, vai bater de primeira, ou isolar, ou até conseguir uma finalização no gol, ele tenta o chapéu. Com isso, o defensor do Grêmio coloca a mão na bola, arranca um pênalti, vai lá e bate no primeiro tempo. Uma jogada rápida que ele faz, acerta a bola na trave. Então, queira ou não, é perigo constante para a defesa adversária. Há uma preocupação dos zagueiros e do sistema defensivo do Grêmio. A gente percebeu isso hoje nos deslocamentos, quando o Memphis sai da área. Então, é um jogador fundamental. Não dá para ficar apegado ao que o Memphis faz na Holanda. Ou ao salário? Não. Isso daí já passou. Isso aí é uma responsabilidade da diretoria, que tem de honrar o acordo que fez com ele, e a diretoria passada que paga esse salário alto para ele. Mas do ponto de vista objetivo, hoje não dá para pensar o Corinthians com pretensão de título sem o Memphis. Ele tem de se manter inteiro, e mesmo quando não marca, quando não tem uma participação direta como hoje, ele o tempo inteiro busca jogo ali, é o jogador mais lúcido, até na comparação com o Garro, tecnicamente mais apto para criar jogadas para o Corinthians, e hoje mostrou isso mais uma vez. Vocês acham que ele é o jogador mais importante do Corinthians? Para mim, sim. Para você, Bubu? Tecnicamente, quem no futebol brasileiro é melhor do que o Memphis? O Neymar, que não joga com frequência. O Arrascaeta hoje é uma referência técnica do Flamengo. O Arrascaeta é jogador de seleção, você pode discutir. Dá para discutir, tecnicamente. Então, assim, ele é muito talentoso. Quando ele chegou ao Corinthians e me perguntaram, porque eu acompanho muito o jogo dele da Holanda, eu falei, nessa geração atual da Holanda, ele é o cara que é a reserva técnica. Ele é capaz de fazer jogadas de muito refino. Mas ainda assim... Jogadas que poucos jogadores fazem. Jogador comum não faz. Mas ali tem companhia como Reinders, Gakpo... Eu discuto isso porque eu sou exigente com mas são bons jogadores. Então, o Memphis, ele, por exemplo... Você falou sobre título, o Corinthians é campeão paulista. Sim. O Corinthians, além de ter eliminado o Palmeiras na Copa do Brasil, foi campeão, impediu o tetra, e ele se multiplicou em campo, se dedicando... Foi o Memphis que salvou o Corinthians do rebaixamento ano passado. Também ele elevou o patamar do time, e ele melhora os outros jogadores. O Yroberto era massacrado no Corinthians. Sim. O Memphis ajudou a transformar o Yroberto numa maquininha de fazer gols. Muitas são jogadas pensadas, criadas pelo Memphis. Então, assim, ele é um jogador, como eu falei aqui, no futebol brasileiro, muito acima da média. Você tem que procurar aí, para falar, jogador tecnicamente. Estou falando de vontade, disposição, poder de decisão em jogos grandes e tal. Mas, assim, tecnicamente, bola no pé, o cara que faz jogadas diferentes, aqui no Brasil é difícil você achar alguém melhor que o Memphis. E é claro que ele vai ter um impacto no Corinthians e no futebol brasileiro. Ele estando bem, jogando, saudável, disposto e tal... faz muita diferença. Você acha, Zinho, que ele é o principal jogador do Corinthians? Hoje o Corinthians depende do Memphis bem para conquistar essa vaga na Libertadores e para conquistar a Copa do Brasil? Dentro do campo, eu também destaco o Garro, que é um meia que organiza, que participa de vários momentos do jogo, que recompõe até mais do que o Memphis sem a bola. Acho um jogador fundamental, o Garro bem, mas o protagonista, o cara que chama a atenção do adversário, da mídia, internacionalmente nem se fala, né? O cara é o recordista de número de gols da seleção da Holanda, é o Memphis. E tem um ponto também, por ele ser essa estrela, a gente sabe que num time, e eu participei de vários, quando você tem um cara, mesmo ele não estando muito bem no jogo, mas ele é o cara que é mais olhado, visto, comentado, e os não é coadjuvante, mas os outros se sentem mais tranquilos quando ele está em campo.
o futebol do Yuri melhora, o futebol do Garro melhora, o futebol do Maicon melhora, o futebol do Carrillo melhora, o do Bidu melhora, entendeu? Porque a responsabilidade acaba sendo maior da estrela, do camisa 10, né? Do cara que internacionalmente é mais conhecido. Então a própria torcida olha mais para ele, a imprensa fala mais dele, a gente está aqui falando dele. Então isso acaba colaborando para tirar um pouco do peso e da pressão em cima de outros atletas. Eu acho que o Yuri melhorou tanto, virou artilheiro e até cotado para a seleção quando joga com o Memphis. Ele chama a responsabilidade, ele cria mais e o Yuri fica mais livre para finalizar. Então, sem dúvida, ele bem no time tem vários outros pontos que faz dele o cara mais importante. É que aí a gente vai também para uma outra discussão que é a seguinte: em campo eu acho que a gente chegou a uma conclusão da importância dele. Sim. Né? E todos entendemos isso. A questão é, vale a pena permanecer com esse tipo de contrato do Memphis no Corinthians? Ou isso precisa ser rediscutido? Aí a direção vai ter que exatamente colocar na balança isso, o quanto paga e o quanto ele retorna também financeiramente ao time. É isso, né, Bruno? A gestão Porque se eu sou o técnico do time, eu não tenho dúvida que eu vou colocar o Memphis para jogar. Vai usar. Agora, se eu sou o presidente do clube, eu tenho dúvida se eu vou renovar esse contrato ou não. Não, e é uma dúvida perfeitamente legítima, porque foi a gestão passada que fez, né? O Augusto Melo acaba empichado, sai do Corinthians e essa conta fica para a gestão seguinte. Então, questionar os valores que foram oferecidos, se isso é lesivo às contas do Corinthians, é um debate válido e necessário para o Corinthians. Só lembrando, desculpa, Breler, que o contrato vai até a metade do ano que vem. Então, e o Osmar Stabile, que é o presidente agora de fato do Corinthians, já disse que antes ou depois da Copa? Peraí que eu vou te responder agora. Até julho de 2026, portanto é antes da Copa, né? E assim, o Osmar Stabile, que é o presidente, já disse que tem a intenção de cumprir o contrato, até porque hoje não faz sentido... Não, cumprir ele tem que cumprir. Não, e não só cumprir o contrato, mas cumprir o acordo que fizeram com o jogador para pagar as verbas que estão atrasadas. E nesse ponto, hoje, para mim, já não faz mais sentido, já que não é um contrato de 3, 4 anos, rediscutir. Numa eventual renovação, aí é sentar, colocar esses pontos para o Memphis, já vai ser um jogador 2 anos mais velho em relação ao que chegou ao Corinthians, mas pensando objetivamente no aspecto técnico, hoje eu não consigo imaginar um Corinthians competitivo no sentido de olhar para Libertadores, olhar para título da Copa do Brasil, sem o Memphis, porque não há reposição. Não há um jogador no banco, ou até mesmo entre os titulares. O Zinho destacou o Garro, eu concordo, né? Ele se entrega mais taticamente e defensivamente do que o Memphis. Mas ele sozinho não consegue ser o criador do time. O Yuri Alberto lá na frente vai morrer de fome se não tiver um segundo atacante, um companheiro como o Memphis. Então, o Corinthians precisa, nesse ponto, honrar o que combinou com o jogador e fazer com que ele se sinta bem e até blindá-lo um pouco dessas cobranças. É normal que o torcedor cobre, queira ver o cara sempre protagonista, ainda mais depois que ele volta das convocações com a seleção da Holanda, com os números que ele tem, mas eu vejo que hoje, e o jogo contra o Grêmio comprova isso, mostra um Memphis que continua assim, protagonista e indispensável, mesmo se não tiver tantas participações diretas em gols como o torcedor imagina ou projetava. Fiel, vitória do Corinthians, mas os caras... É impressionante, porque a gente vence o jogo e tal, eles sempre buscam a maneira de falar sobre o contrato do Memphis, não sei o que lá. O Memphis vai dar uma coletiva não, entrevista ali na saída, vou colocar também no canal pra vocês, eu acho que não agora, porque ele vai falar só inglês, creio que a maioria aqui não vai entender nada se não tiver um tradutor ou legenda, então eu vou deixar talvez para ficar um pouco mais tarde. Dependendo do horário que você estiver assistindo esse pós-jogo, pode ser que esteja aqui no canal. E também não vou colocar a coletiva do Dorival nesse vídeo da SPN, porque já tem a coletiva do Dorival aqui no canal. Então, cara, vitória importante. Memphis fez gol, mas perdeu ali, cara. Teve um chute que ele deu de canela, cara. O Bidu cruzou rasteiro pra ele. Ele foi bater de esquerda, cara. Canelou a bola longe do gol. Cara, finalizou bem. Mas ele, cara, não todo. Eu gostei do Memphis hoje. Fez o seu gol de pênalti, sem graça, né? Sem cavada, sem recuar pro goleiro. Fez o gol como tem que ser ali de pênalti. Bateu forte, deslocando o goleiro. O Garro também jogou muita bola. Gostei do Garro. Cara, só pifada pros caras ali na frente. Viro aberto.
Dos três ali, o Arialberto foi o que ficou mais abaixo. Ele poderia ter marcado no primeiro tempo, quando o Garro cruza para ele cabeceia na mão do goleiro. Depois veio o escanteio que saiu o gol do Corinthians com o Gustavo Henrique na falha do Volpi, né? Então, cara, se o Yuri ele tira mais o goleiro, ele faria o gol. Parece que, não sei, mas parece que tá voltando a velha fase horrível do Yuri. Eu acho, hein? Logo agora que a gente precisa de mais dele pra semifinal da Copa do Brasil. Espero que seja só uma fase momentânea, porque não tá tendo pressão assim pra cima dele, pra que ele fique assim e tal. Ele perdeu aquele pênalti contra o Flamengo lá na cavada, foi criticado ali durante alguns dias, mas não é nada comparado, sei lá, lembra quando o Pato perdeu contra o próprio Grêmio na Copa do Brasil. Então, é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Timão. Então, até o próximo show, valeu, é nóis.